Meus amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus nesses dias, irmãos, em que sabemos que há uma convulsão social. O mundo está agitado, o mundo está apavorado, o mundo está transtornado, irmãos, buscando na política, buscando nas suas ideologias uma resposta para tantos problemas. A igreja, irmãos, nós, felizes, somos como Maria, que diante de todo este problema, irmãos, a gente pode se assentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Você é bem-aventurado, meu irmão. A sua família é bem-aventurada, porque sabemos, irmãos, que a resposta não está na política, a resposta não está nos movimentos sociais, a resposta está em Cristo. Vivemos dias que, como Paulo disse a Timóteo, os dias difíceis, dias trabalhosos. E a mesma palavra grega que aparece ali, aparece para descrever lá no Evangelho o endemoniado gadareno. Então, irmão, se você quiser saber qual é o estado, a situação do mundo que vivemos atualmente, é só olhar para o gadareno. Há uma convulsão, há uma perturbação, né? O mundo está, as pessoas estão fora de si, espiritualmente falando, porque buscam respostas em lugares que não há. Louvado seja o Senhor, porque estamos aqui, irmãos, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. E esta palavra, irmãos, essa resposta de Deus, ela verdadeiramente pode nos trazer paz, pode nos trazer tranquilidade, alegria, porque sabemos que há um que rege a história. O Senhor está no controle da história, irmãos. Nada escapa das mãos do Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Nesta feita, irmãos, esta noite, eu queria convidar os irmãos que nós vamos hoje encerrar o estudo nesta pequena carta de Judas, na epístola de Judas. E o nosso desejo, irmãos, é que esse estudo tenha, de alguma forma, agregado valor à fé dos irmãos. Que esse estudo possa ter sido edificador, possa ter sido abençoador para os irmãos. Nós vimos no primeiro estudo como que Judas ele se apresentou, ele apresentou ali os seus destinatários e ele apresenta o propósito da carta, que era denunciar os falsos mestres. No segundo estudo nós vimos como Judas ele descreveu os falsos mestres, tanto a fé, né, quanto a prática, quanto o testemunho, quanto a conduta daqueles homens. E hoje nós veremos, irmãos, como que Judas ele vai concluir a sua carta voltando os olhos para a igreja, para os irmãos. Porque o papel de Judas, irmãos, não era apenas denunciar os falsos mestres, mas o papel de Judas era, sobretudo, cuidar da igreja, edificar o rebanho do Senhor, era cuidar da saúde espiritual do povo de Deus. Então, o trecho que nós vamos meditar hoje, irmãos, ele está do versículo 17 ao versículo 25, do 17 ao 25, e ele começa dizendo assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito, né? Judas, então, ele já havia denunciado o caminho dos falsos mestres, ele já havia falado que o caminho deles não era novo, e para isso ele deu alguns exemplos do Antigo Testamento para demonstrar que homens do passado, lá atrás, já percorreram este caminho e o final não foi bom. E ele agora vai dizer, irmãos, que a igreja ela deveria se atentar para aquilo que já tinha sido falado, já tinha sido predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que ele vai dizer é o seguinte: irmãos, o que eu tenho para vos ensinar não é nada novo, né? Ele menciona que o seu ensino já tinha sido pregado por outros. Ele recorre à palavra dos apóstolos. Lembrem-se, irmãos, daquilo que nós falamos no estudo passado. Se é novo, não é verdade. E se é verdade, não é novo. Cuidado com as novidades. Essa é uma das principais mensagens que Judas nos deixa. Cuidado com as novidades. Quando Paulo diz a Timóteo, Paulo fala assim, que nos últimos dias, esses dias difíceis que nós falamos há pouco, os homens teriam comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, ou seja, os homens teriam
interesse. Os homens correriam atrás de novidade. Os homens já não vão querer ouvir doutrinas que eles consideram velhas, antigas, ultrapassadas. Os homens querem algo novo. E nessa correria por algo novo é onde os homens caem no engano, é onde os homens e as igrejas e alguns irmãos estavam caindo no erro. Então Judas vai dizer o seguinte: lembrai-vos daquilo que vos foi predito. A igreja não deveria então buscar novidades dos falsos mestres e nem buscar, irmãos, a aparente superioridade de conhecimento dos gnósticos, filosofias, ideologias, tudo isso. Mas a igreja deve abraçar com firmeza a palavra que ela já conhece, a palavra que já foi pregada a ela. A igreja deve abraçar a doutrina dos apóstolos. Dos versículos, irmãos, 20 a 23, Judas ele vai dar aqui 7 recomendações à igreja para que ela fique firme, para que ela permaneça na verdade. A primeira recomendação que ele vai dizer é: edificai-vos na santíssima fé. A segunda é: orai ou orando no Espírito Santo. A terceira: conservai-vos no amor de Deus. A quarta: guardando firmemente. A quinta: demonstrai compaixão. A sexta: salvai aos outros ou arrebatai aos outros. E a sétima: ajudai com misericórdia. Essas são as 7 recomendações, irmãos, que Judas ele vai transmitir ao povo de Deus para que o povo de Deus possa ter um caminho constante, para que o povo de Deus possa estar firme na palavra do Senhor contra tantas ciladas que existem no caminho. Quando ele diz assim, edificai-vos, edificai-vos, a ideia é de construir alguma coisa. A ideia fala de alicerce, edificar sobre um alicerce. Essa edificação deveria ser feita por eles mesmos. Edificai-vos, mas não sobre eles mesmos, mas sobre a fé. A nossa vida, irmãos, ela está edificada. Aí que está a questão, irmãos, do porquê a igreja consegue ter paz no meio de tanta turbulência como vivemos hoje, em 2020, tanta turbulência, porque a igreja está edificada sobre a fé. A igreja está edificada sobre algo firme, algo sólido, algo seguro. A igreja não é levada por ventos, por ventanias, por temporais. Ela permanece, porque ela está edificada sobre a fé. E a fé que é gerada não por conceitos próprios, não por sentimentos, não por aquilo que achamos, mas pela palavra, pelo Evangelho, pelas Escrituras. Então nós, colocando a nossa fé nas Escrituras, irmãos, a gente permanece firme. Essa construção, portanto, ela não é feita, irmãos, sobre novas revelações, sobre atos proféticos, como dizem algumas igrejas hoje em dia, mas essa edificação ela é construída sobre uma base sólida da palavra de Deus. Irmãos, quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós estudarmos a palavra, quanto mais nós ouvirmos a palavra, certamente mais firme nós estaremos, mais edificados nós seremos, mais seguros, com mais paz nós viveremos. E ele vai dizer assim: edificai-vos sobre a vossa santíssima fé. Talvez, irmãos, a ideia aqui seja de eu edificar a mim mesmo, ou seja, lendo, meditando, buscando a palavra de Deus, porque a epístola ela começa e termina falando de fé, mas ela também pode dizer de nós edificarmos uns aos outros, não é verdade? Eu posso edificar a fé dos irmãos e os irmãos edificam a minha. É um edificando a fé do outro, através de um testemunho, através de uma palavra, através de uma oração, de uma intercessão. Então a nossa fé é edificada, vai um construindo, um ajudando na construção do outro. Edificai-vos uns aos outros. Irmãos, que você nesses dias possa estar edificado sobre a Santíssima Fé. Que você possa estar edificado sobre a palavra. Sabe, devemos dar menos ouvidos à voz que vem de fora e devemos dar total ouvidos à voz que vem da palavra do Senhor. E ele vai continuar dizendo assim, orando no Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Há uma discussão muito grande, irmãos, em relação a isso, O que seria este orar no Espírito Santo? Certamente aqui está falando de algo que não é mecânico,
algo que envolve uma adoração, algo que envolve vida. Precisamos do Espírito Santo para orar, né? É Ele quem nos dá prazer nessa difícil atividade. Orar é difícil, irmãos. Orar é um exercício trabalhoso, é um exercício, irmãos, que requer esforço, que requer dedicação. E ele vai dizer assim, é o Espírito Santo, é somente Ele quem pode dar ao crente prazer na oração. Uma oração, irmão, sem o Espírito é uma oração carnal. Aquele tipo de oração, acredito que os irmãos já viveram isso, aquele tipo de oração que a gente faz, que quando a gente diz o amém, a gente sente até vergonha, né? Acho que nem a gente mesmo aceitou a oração, quanto mais o Senhor. Então, a oração sem o Espírito Santo é uma oração carnal, né? E aqui alguns vão dizer assim, essa oração no Espírito Santo é uma oração em línguas. Não, irmãos, não é. Aqui Judas não está falando da oração quando a pessoa fala em línguas, embora a gente creia nisso, não é isso que Judas está falando. O que Judas está falando aqui, quando a gente ora pelo Espírito Santo, é uma oração guiada por Ele. É uma oração conduzida por Ele. Orar no Espírito Santo, irmãos, é o ato do Espírito Santo tomar as nossas orações imperfeitas e transformá-las em gemidos inexprimíveis. Os irmãos certamente já tiveram a experiência de estar orando e de repente você se lembrar de alguém que faz muito tempo que você não vê. Você se lembrar de alguém que você, que nem é tão próximo, e de repente naquele momento você orar por aquela pessoa e você nem saber por que você está orando por ela. Mas o Espírito Santo sabe que naquele momento aquela pessoa precisa de um livramento. Aquela pessoa precisa da tua intercessão. Então, irmãos, a oração no Espírito Santo é essa oração, que não é a nossa vontade que prevalece, é Ele. Portanto, irmãos, quando nós oramos, nós não devemos ter apenas boca para falar. Nós devemos também ter ouvido para ouvir. A oração é um diálogo, é uma via de mão dupla. Eu falo com o Senhor e o Senhor fala comigo. Eu falo com o Senhor e o Senhor me fala aquilo que eu devo apresentar a Ele mesmo. Olha que coisa gloriosa. Há uma frase de Matthew Henry que ele vai dizer o seguinte, a oração é a enfermeira da fé. Então, irmãos, a oração é a enfermeira da fé. Se a fé estiver meio vacilante, a oração vem e fortalece, vem e traz o remédio, traz a vitamina que ela está precisando. E ele vai continuar dizendo, conservai-vos, conservai-vos no amor de Deus. Ou mantenham-se, dependendo da versão, começo do versículo 21. Conservar, irmãos, tem um sentido de não se perder, não sofrer dano algum, é manter a palavra viva em nosso coração, é manter a chama do Espírito. Irmãos, mantenha a chama do Espírito acesa na tua alma. Nesses dias tão trabalhosos, tão difíceis, é guardar a coroa, é manter-se no amor de Deus. A heresia, irmãos, a falsa doutrina, o erro, ele sempre vai afastar o homem do amor, da unidade. Vencer a heresia é manter-se no amor. É isso que é o vínculo da perfeição, diz a Bíblia. É isso que nos liga a Deus e nos liga uns aos outros. E o quarto conselho que ele dá é aguardar confiantemente. É entender, irmãos, quando fala de aguardar, fala de algo que está por vir, fala de futuro, fala de esperança. Mantenha a esperança. Sabe, a igreja precisa entender que a salvação, ela envolve o passado. Sim, foi o momento que fomos resgatados, o momento em que fomos justificados, o momento em que fomos regenerados. A salvação envolve o presente, sim, esse presente que estamos sendo santificados, aperfeiçoados, estamos sendo cuidados pelo Senhor. Mas a salvação envolve o futuro, a glorificação, aquilo que seremos como Ele é, como diz a Bíblia, veremos como Ele é, entraremos realmente na realidade, no céu. Então, assim, a igreja não pode perder essa esperança, irmãos. Ela deve aguardar confiantemente. É saber que no final a vitória é certa. A tua vitória, meu irmão, lá no final ela é certa. Por mais que os dias sejam turbulentos, a tua vitória, a vitória do crente, a vitória daquele que está em Cristo, irmãos, no final ela é certa, ela é garantida pelo Senhor. Portanto, veja só,
As 4 recomendações que Judas nos dá até aqui, ela diz respeito a nós mesmos. As próximas 3 recomendações, elas não dizem propriamente a nós mesmos, mas ela diz em relação à atitude ou atitudes que devemos ter para com aqueles que estão enfraquecidos, para com aqueles que estão vacilantes, para com aqueles que estão duvidosos. Agora, irmãos, essas 3 próximas recomendações, Judas vai falar a respeito do próximo, a respeito do outro. Depois de estarmos edificados, estarmos orando, estarmos conservados, estarmos aguardando com confiança, só nos resta trabalharmos. Só nos resta nos envolvermos com o serviço, né? E é o que vai dizer aqui. Ele vai dizer o seguinte, 3 conselhos em relação ao outro. Primeiro, compaixão. Mãos, compaixão. Tenha compaixão com os que estão inseguros. Tenha compaixão com os que estão perdidos. Esse deve ser um sentimento dos fiéis, irmãos. O propósito é firmar os vacilantes, sabe? Nós somos tão bons, irmãos, em condenar os vacilantes, mas Judas, irmãos, diz que devemos ter compaixão. Devemos ajudar, e ajudar com sentimento, com as nossas entranhas. Isso fala de compaixão. Amados, vivemos num mundo tão sem compaixão, vivemos num mundo tão sem misericórdia. Lá na época de Davi já era assim, né? Que Davi, ele disse assim, caia eu nas mãos do Senhor, mas que não caia eu nas mãos dos homens, porque os homens são cruéis, os homens não têm misericórdia, o Senhor é misericordioso. Naquela época, irmãos, Davi já dizia que os homens não tinham misericórdia. Há 1000 antes de Cristo, 3000 anos atrás, quem dirá hoje? Nos últimos dias difíceis, o mundo não tem misericórdia, irmãos. A igreja, irmãos, ela deve promover a misericórdia. Preste atenção, irmãos. O papel da igreja não é promover ideologias políticas. O papel da igreja não é promover candidato A ou candidato B. O papel da igreja é promover misericórdia. Use tudo que você tenha, use o teu relacionamento, use os teus talentos, use o teu tempo, use as tuas redes sociais, use a tua boca, os teus lábios, o teu intelecto para promover a misericórdia. É o que Judas está dizendo. Seja misericordioso. Continua dizendo, qual é a segunda atitude? Arrebatai-vos do fogo. Olha que coisa profunda, irmãos. Você tem que ter misericórdia e arrebatar essas pessoas do fogo. A ideia aqui, irmãos, o termo aqui, fala de você resgatar alguém que está no incêndio. Uma casa pegando fogo, né? Porque é isso que uma heresia faz, que uma falsa doutrina faz. Uma casa está pegando fogo, você ir lá e tirar a pessoa da chama. Você ir lá e arrebatar. E fala arrebatar, irmãos, fala de agarrar. Fala de você tirar a força, né? Arrebatar. Não é simplesmente um convite. Esse arrebatar aqui, irmãos, a gente se lembra quando os anjos foram lá em Sodoma, né, e Gomorra, tirar Ló e a sua família daquela cidade. Eles tiraram Ló à força, pegaram Ló pelo braço. A Bíblia fala porque Ló se demorava na cidade. Eles tiraram à força. Então, irmãos, para aqueles que estão fracos, nós devemos ter misericórdia e, ao mesmo tempo, irmãos, tirar a força. Arrebatar. Pare e pense, irmãos. Ao teu redor, ao meu redor, no nosso convívio social, quantos estão caminhando no fogo? Quantos estão indo para as chamas, irmãos? E que Judas vai dizer? Use a verdade para arrebatá-los do fogo. A questão, irmãos, e ele vai dizer o seguinte, arrebatai-vos do fogo, né? Odiando até a roupa contaminada pela carne. Veja só. A questão aqui é a seguinte, ame o pecador sem amar o pecado. Ame o pecador, mas continue odiando o pecado. Porque tem muitos irmãos que não atentam para isso, sabe? E acabam pregando contra o pecado, prega contra o pecado sem subestimar o seu poder. O pecado é poderoso, o pecado ele atrai, o pecado é sedutor. É olhar para o pecador, que Judas está dizendo aqui, com os olhos de Jesus, com amor, com misericórdia, mas ao mesmo tempo com temor, sabe? Porque muitos irmãos não se atentaram a isso e acabaram se envolvendo com o pecado que eles mesmos condenam.
Quantos há no nosso meio, irmãos, que condenam certos pecados no púlpito ou em suas mensagens, mas estão envolvidos com aquele mesmo pecado que condenam? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Judas vai deixar bem claro o seguinte aqui: esse resgate nós devemos olhar por nós mesmos para não nos contaminarmos. Evangelizar exige vigilância, exige cuidado. Assim como um bombeiro, irmãos, ele não deve se precipitar ao entrar nas chamas para resgatar alguém, mas ele deve se resguardar com todo o seu equipamento de proteção. O crente, irmãos, ele deve estar resguardado, ele deve estar revestido para poder fazer esta obra. Eu sempre falo na igreja lá que eu conheci um grupo de jovens, irmãos, que resolveu, um grupo pequeno, eram 5 ou 6 jovens, e esse grupo resolveu evangelizar lá no AMB, na época do carnaval. Mas eles não foram revestidos. Eles foram evangelizar, irmãos, subestimando o poder do pecado. O que aconteceu? Nenhum deles permaneceu na igreja. Ao invés de arrebatar aquelas pessoas do fogo, eles mesmos entraram nas chamas. Então o que Judas vai dizer aqui é o seguinte: tenha misericórdia, mas ao mesmo tempo, olhe por você. E como que a gente vai olhar por nós, fazer esse exame, irmãos? Orando no Espírito Santo, mantendo contato com a palavra de Deus. Porque aqui, irmãos, na verdade, a gente vai ver mais para frente sobre essa questão de cair. Aqui, às vezes, essa falta de contato com a palavra, essa falta de contato com a oração, irmãos, vai nos tornando insensíveis. E isso vai nos levando para longe, vai se tornando perigoso. Versículo 23 e 24. Entre os versículos, irmãos, 23 e 24... há uma mudança. Por quê? Porque no 23 Judas está dando alguns conselhos para os irmãos, e aí no 24 ele parece que ele tem um arrebatamento de sentidos, e ele vai dizer assim, ó: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. A único Deus, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É a forma como Judas, irmãos, vai terminar a sua epístola. Nós chamamos isso na teologia de doxologia, né? Esse engrandecimento a Deus. Por que, irmãos, que Judas ele parece mudar tão forte de sentido assim? Talvez Judas começou a falar para os irmãos tomarem cuidado, para os irmãos se revestir, para os irmãos terem misericórdia, para os irmãos odiar até a roupa manchada pela carne, né? Talvez falando aqui das festas que aquele povo fazia. E daqui a pouco Judas começa, ele muda e fala assim: aquele que é poderoso. Porque Judas talvez tenha pensado assim: quantos perigos envolvem a vida cristã? E ele tenha concluído: por que eu ainda permaneço de pé? Por que eu ainda não caí? Né? E aí nesse momento ele se lembrou de quem é Deus. E a conclusão que ele chegou foi: ele só não caiu, a gente só não cai, irmãos, porque Deus nos sustenta. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. É assim que Judas, irmãos, termina sua carta, dizendo: a ele seja glória, majestade, poder e autoridade. Eu falei para os irmãos lá no começo do estudo que a carta fala de uma batalha. E talvez Judas aqui esteja dando seu grito de guerra. O comandante do exército é glorificado, porque ele é quem guarda esse exército. Ele é quem protege esse exército. Ele guardará o seu povo como tesouros. É importante aqui, irmãos, perceba, ele é poderoso para impedi-los de cair. Lá no começo, irmãos, no versículo 1, eu falei que Judas ele chama os seus destinatários de chamados, amados e guardados. E nós falamos que é Deus quem nos guarda. E ele vai concluir falando a mesma coisa. Vocês são guardados, porque é Deus quem vos impede de cair. Sabe, irmãos, a ideia aqui desse cair é deslizar lentamente. Não se trata de uma queda abrupta, não se trata de uma queda repentina, mas de uma queda gradual. Muitas quedas, irmãos, começam com pequenos deslizes. O relaxamento. Cuidado, irmãos, com essa quarentena. Não estamos podendo congregar, não estamos juntos, não estamos nos vendo. Isso pode gerar em alguns, irmãos, um relaxamento espiritual. E esse relaxamento espiritual, irmãos, às vezes eu não vou ler a Bíblia,
negligenciar a oração, e aí isso vai se ampliando, vai aumentando até minar as estruturas. E quando vemos, a queda chegou. Então, irmãos, ao vermos alguém deslizando em sua fé, devemos ter pressa em ajudar, em despertar, em firmar os passos dessa pessoa. Deus é poderoso para nos impedir de cair. Mesmo diante de tantas armadilhas, mesmo diante de tantas ciladas, de tantas pedras que são colocadas no nosso caminho, Deus é poderoso para te impedir de cair, meu irmão. E diz mais, e Ele vai te apresentar sem mácula, sem defeito. Ele vai te apresentar perfeito. Que coisa, irmãos. Somos tão miseráveis, né? E seremos apresentados sem mácula, sem nenhuma culpa, perfeitos. É o poder do sangue, é o poder do sangue de Jesus. A salvação em Jesus, irmãos, não é algo que a gente recebe, né? E que somos largados. Ele nos apresentará, ou seja, Ele vai conosco, Ele está conosco. Seremos apresentados de pé, seremos apresentados, irmãos, com alegria. Veja só, a gente não vai chegar lá no céu se arrastando, não, se rastejando, não, como alguns dizem. O que importa é chegar, mesmo que seja rastejando. Não, não. A igreja vai chegar de pé. É o que diz o versículo. E nós seremos apresentados com alegria, com júbilo. Uma alegria, irmãos, que nunca sentimos, nunca conhecemos nessa terra. É a forma como Deus irá nos apresentar. Portanto, irmãos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês nesse pequeno estudo. E o meu desejo, irmãos, é que Judas não seja apenas uma folha perdida entre 3 João e Apocalipse. Não é verdade? Saiba que nesta folha que está aí entre 3 João e Apocalipse, há uma mensagem gloriosa, há uma mensagem profunda, há um alerta para cada um de nós. E que saibamos, acima de tudo, irmãos, que Deus está guardando a nossa caminhada, que Deus está guardando a tua fé, que Deus está guardando a tua esperança. Podemos passar por turbulência. Quando a gente passar por turbulência, a gente volta os olhos para a palavra de Deus. A gente volta os olhos para a oração, para a busca ao Senhor. E tudo volta ao seu lugar. E a paz de Deus reinará em nosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a tua jornada até aquele glorioso dia. Irmãos, nós vamos orar. Antes, porém, eu gostaria de avisá-los que a partir da terça-feira que vem, irmãos, na próxima terça-feira, nós estaremos meditando no livro de Joel, o profeta Joel, um profeta menor. É um livro pequeno também, de apenas 3 capítulos. Ele é pequeno, mas ele é maior do que Judas. É o profeta que profetizou uma praga, né, dos gafanhotos e profetizou o avivamento em Israel. Ele é chamado o profeta do avivamento. O profeta que predisse, irmãos, que o Espírito Santo viria e que nós, os crentes, seriam cheios do Espírito Santo. Portanto, eu te convido, a partir da próxima terça-feira, a estar junto conosco, meditando no livro do profeta Joel. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Maravilhoso Deus, Senhor de toda glória, Deus de todo poder, de toda majestade, de toda soberania, o Senhor que é poderoso para nos guardar, para nos conservar, meu Deus. O Senhor que nos guiará, meu Pai, até aquele glorioso dia. Meu Deus, e mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas dúvidas, Senhor, o Senhor nos apresentará, meu Deus, sem mácula, inculpáveis, perfeitos e com grande alegria. Ó Pai eterno, nós confiamos na Tua palavra. Ajuda-nos a darmos ouvidos a ela, Pai, que a fé dos meus irmãos seja edificada, que a vida dos meus irmãos sejam edificadas, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Livra-nos da turbulência deste mundo. Guarda-nos, ó Pai eterno, em paz, diante dessa convulsão social, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Fica com os meus irmãos. Fica com cada família, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este estudo, mais um estudo concluído. Abençoa os próximos, ó Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba, irmãos, o nosso abraço, o nosso carinho. E que Deus em Cristo te abençoe com paz. Durma nesta noite em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.